Pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Galera, vamos então terminar o nosso conteúdo da aula passada. Em sala nós trabalhamos os conflitos do Afeganistão. Bom, no momento nós estamos trabalhando os conflitos no Oriente Médio, certo? Então até agora nós trabalhamos o conflito no Afeganistão e o conflito no Líbano, né? Que foi o que nós trabalhamos ontem, dia 13, na aula em sala, Guerra Civil do Líbano, certo? Bom, como eu havia falado com vocês durante a nossa aula, eu estaria finalizando o conteúdo através de uma videoaula, onde nós abordaríamos o conflito no Irã, ou também conhecido como Revolução Iraniana, ou Islâmica, o conflito da Guerra do Golfo, empreendido ali entre Iraque, Kuwait e Estados Unidos. A princípio, nós iremos começar sobre o conflito no Irã. Nós iremos trabalhar justamente com a Revolução Iraniana. Veja bem, eu coloquei alguns slides. Alguns trechos da apostila eu vou pedir para vocês reparem ao longo da nossa videoaula. Eu peço aí que vocês separem a apostila e o marca-texto, para que vocês possam estar fazendo esses livros, ok? Bom, vamos lá então. Irã. Nosso primeiro ponto importante que nós temos que ter em mente a respeito da Revolução Iraniana, que também será intitulada de Revolução Islâmica, é que ela começou a princípio como um movimento popular de democratização e terminou como a criação do primeiro Estado Islâmico. Lembrando vocês que hoje o Irã é uma república presidencialista, mas num escopo, uma estrutura de uma ditadura religiosa. Então, ela começa como um movimento popular de democratização e termina com a criação do primeiro Estado Islâmico. Duas figuras importantíssimas que nós temos que ter em mente a respeito e que irão polarizar esse conflito. O Shah e o Ayatollah. O Shah, ele é o título de nobreza atribuído aos monarcas da Pérsia e do Afeganistão. Lembrando vocês que o Irã é a antiga Pérsia. O território iraniano atualmente é o território da antiga Pérsia na antiguidade. Então, o conceito monárquico de Shah, ele atravessou essas gerações, décadas, séculos de história. E, mesmo com a transformação da civilização dispersa na civilização iraniana, esse conceito se perdurou. E o Ayatollah, o significado de Ayatollah é sinais de Allah. Lembrando vocês que o Irã é uma sociedade islâmica de maioria sunita. Não, perdão, xiita. Eu confundo às vezes. Então, o Ayatollah, sob as leis do Islã xiita, é a mais alto dignatário religioso. Um ponto muito importante sobre o Ayatollah é que, além dele ter o conhecimento e discernimento, ele tem que ser um descendente direto de Maomé. Então, para você ser escolhido como um Ayatollah, você apenas não tem que ter só discernimento e conhecimento, mas você tem que ser descendente direto de Maomé. Você tem que ter sangue nobre, o sangue do profeta. Por isso que o conceito, o termo Ayatollah, significa sinais de Allah. Então, vamos lá. A Revolução Iraniana, ela vai começar em 1979. Vejam bem. No fim da Segunda Guerra Mundial, até a década de 70, o Irã será governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. O Mohammad Reza Pahlavi, ele vai instaurar uma monarquia autocrática. O que é uma monarquia autocrática? Uma monarquia absoluta, onde ele concentra todo o poder para o Ocidente. O que isso significa? Ele vai empreender uma série de políticas de modernização das estruturas sociais dessa sociedade iraniana. E isso vai ser compreendido pela classe mais conservadora xiita como uma tendência ao ocidentalismo e também uma própria exclusão da cultura iraniana, que nós já trabalhamos isso em vários momentos, tanto no intensivo
quanto durante as nossas aulas de história, que muitos dos princípios fundamentalistas, eles nasceram em oposição a esse exercício de domínio e de poder por parte do Ocidente e do processo de modernização que esse Ocidente representa. Então, quando Reza Pahlavi propõe uma monarquia onde ele concentra o poder absoluto e começa a empreender uma série de políticas modernizantes baseadas no Ocidente, isso vai despertar da classe conservadora islâmica sunita um certo descontentamento. Por quê? Porque essas políticas estão mudando toda a estrutura dessa sociedade, da sociedade iraniana. Então, lá na apostila, eu vou pedir que vocês peguem a apostila para mim, e marcar texto também, vocês vão grifar esse trechinho para mim do parágrafo. O terceiro parágrafo. Reza Pahlavi iniciou um programa de reformas do país com o objetivo de modernizá-lo. Essas reformas tiveram como base o desenvolvimento industrial do país e da indústria bélica e a adoção de hábitos ocidentais, os quais chocavam parte dos líderes religiosos e da população mais conservadora da sociedade. O programa de reformas recebeu a denominação de Revolução Branca. O que acontece? Uma vez que parte da arrecadação através de impostos e exportação, lembrando que o Irã é um grande produtor de petróleo. Então, uma vez que os lucros dessa exportação de petróleo foi consumida por essa indústria bélica, algumas outras esferas sociais começaram a sofrer com a falta de investimentos, certo? Principalmente a assistência médica, principalmente o âmbito da saúde. E também o índice de desemprego teve uma severa elevada. O que isso acontece? Aliar a essas políticas de modernização e adoção de hábitos ocidentais, com a carência em determinados setores sociais, como no caso da saúde, e o aumento do índice de desemprego, isso vai gerar um descontentamento muito grande da população xiita, que é a maioria do Irã. A maioria da população iraniana, ela é islâmica xiita. E vai, então, o quê? Querer depor o Shah do poder. Então, basicamente, você tem, de um lado, a burguesia iraniana aberta a essa ocidentalização, a essa noção da modernidade, e do outro lado você tem uma classe conservadora xiita, que verá no Ayatollah Ruhollah Khomeini, a figura do salvador, a figura do protetor. Então você tem dentro da Revolução Iraniana, e voltando aqui para os nossos slides, você tem do lado, então, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que funda uma monarquia absoluta, uma monarquia autocrática pró-ocidental, certo? Baseada em modernização, industrialização e na adoção de hábitos ocidentais. E do outro lado, representante de uma burguesia iraniana, e do outro lado você tem o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que representa o quê? Essa classe conservadora xiita, né? Que propõe uma república populista teocrática islâmica. O que é uma república populista teocrática? É uma república baseada nos preceitos religiosos islâmicos, por isso teocrática. Tá? E será o representante dessa classe conservadora que se opõe à ocidentalização da sociedade. E, consequentemente, ele vai ser tido como quem? O promotor dessa revolução iraniana. A Revolução Iraniana, ela vai ser dividida em duas fases. Primeiro, a aliança política de grupos liberais, de esquerda e religiosos contra o Shah Mohammad Reza Pahlavi, certo? E um segundo momento em que nós temos, de fato, a Revolução Islâmica, que derruba o Shah e eleva ao poder o Ayatollah. Então, a Revolução Islâmica, ela surge
como um processo de oposição a essa modernização, né, um processo de democratização, e termina sendo o quê? O fundamento da criação do primeiro Estado Islâmico, que é o Irã. Né? Aí o que acontece? O Irã, após o final da Revolução Islâmica, quando os ayatolás chegam ao poder, ele vai entrar em conflito com Israel. Então, veja bem, ele vai ficar de 79, em 79 vai ter o conflito chamado Revolução Iraniana, e em 1980 eles entram em conflito de novo com Israel, mas agora com o Iraque. Um conflito aí que vai durar 8 anos. Por quê? Primeiro de tudo, hoje, atualmente, os maiores produtores de petróleo do mundo são países localizados no Oriente Médio. Sendo eles Arábia Saudita, o Irã, Iraque, Kuwait, Emirados dos Árabes Unidos, o Catar e o Bahrein. Durante a década de 80, o conflito específico do Irã e do Iraque se deu principalmente pela tentativa do controle do canal de Shatt al-Arab, que era um canal extremamente importante porque ele era o ponto de escoamento de toda a produção petrolífera regional. E também porque, além desse fator econômico determinante, havia um fator político que era o quê? Os ayatollahs compreendiam o ditador iraquiano Saddam Hussein como a própria encarnação do mal. Por quê? Porque o Saddam Hussein empreendia políticas liberais e ocidentalizadas, totalmente o oposto do que era pretendido e aquilo que os ayatollahs e a classe conservadora xiita tinha acabado de combater um ano antes. Então, aliado a esse fator político e religioso e o fator econômico, vai ser um ponto de combustão para o desenvolvimento desse conflito de 8 anos entre Irã e Iraque. Esse conflito ele vai acabar em 1988 com o seguinte resultado: nenhum dos dois países vence. Interessante, né? Nenhum dos dois países vence, mas, em compensação, há grandes danos na economia de ambos. E esses danos originados desse conflito é o fator principal e determinante para desencadear outro conflito do Iraque, que é a Guerra do Golfo. Já vamos chegar lá. Tá? Ok. Atualmente, o Irã ele está em conflito com a Arábia Saudita por uma situação muito semelhante ao da década de 80. Mas hoje, o conflito do Irã com a Arábia Saudita é pelo controle do Estreito de Hormuz, né? Que também é um ponto estratégico de escoamento da produção do Oriente Médio. Então, lá na década de 80, eles entraram num conflito por causa do canal de Shatt al-Arab, que era o ponto de escoamento da região petrolífera. E hoje, o Irã está em conflito com a Arábia Saudita pelo controle do Estreito de Hormuz, que é um ponto estratégico para o escoamento da produção do Ocidente. Mas agora, voltando sobre o conflito do Iraque, o que acontece? Em 1988, quando acaba a guerra entre o Irã e o Iraque, os dois países estão desfacelados. Né? Economia extremamente abalada, porque todo conflito bélico requer grandes quantidades de investimento econômico pelos envolvidos. Tá? E isso sempre desestabiliza a economia. O que acontece? O Saddam Hussein, até então ditador do Iraque, Saddam Hussein, ele vai, então, ter como ideia de reestruturação do Iraque a invasão do Kuwait. Vamos falar sobre isso? A Guerra do Golfo, então, ela vai ser uma guerra sucessiva, né? O conflito do Irã e Iraque está em 88, em 1990 o Iraque já entra em conflito de novo, mas agora com o Kuwait. Por quê? Porque, na verdade, com o Kuwait não, ele invade o Kuwait e entra em conflito com os Estados Unidos. Mas a Guerra do Golfo ela é fruto direto do conflito entre o Irã e o Iraque. Conflito direto. Ela é uma consequência desse conflito. Ele foi desencadeado pela necessidade do Iraque em se reconstruir economicamente após os danos provocados pelo conflito no Irã. O Saddam Hussein, então, ele encontra uma possibilidade de invadir o seu país vizinho, o Kuwait, que é um grande produtor de petróleo, a fim de aumentar as suas próprias produções. Então, o objetivo era o quê? Invade o Kuwait
se apropria das zonas petrolíferas para que essas produções sejam revertidas para as exportações iraquianas e, consequentemente, uma reestabilização da economia. Qual é o argumento utilizado de invasão? O Saddam Hussein trabalhava com a ideia de que o Kuwait ele era uma criação da Inglaterra. Por que uma criação da Inglaterra? Porque quando nós temos a Primeira Guerra Mundial e o Império Otomano ele é esfacelado e dividido após o final do conflito, o território do Kuwait, que era até então pertencente ao Império Otomano, passa ao domínio inglês. Então, ele deixa de ser parte integrante do Império Otomano e se torna parte integrante do Império Britânico. Por isso, Saddam Hussein usa de argumento que o Kuwait é uma criação do Império Britânico. Obviamente que não. Né? Esse argumento era único e exclusivamente para servir de fundamento para o processo de invasão e apropriação dessas zonas petrolíferas. Esse conflito ele vai durar muito pouco. Ele vai durar apenas 6 meses. Ele vai se findar em fevereiro de 91. Ele vai acabar em fevereiro de 91. E com o quê? O conflito ele dura 6 meses, então, após a investida das forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos contra os ataques iraquianos. Saddam reconhece a derrota e, em fevereiro de 91, retira suas tropas do Kuwait. Ou seja, ele empreende um outro conflito, agora um conflito que envolve não só o Oriente Médio, mas envolve também potências ocidentais, né, lideradas pelos Estados Unidos. E, novamente, ele perde esse conflito, o que agrava ainda mais a situação do Iraque. É óbvio que, quando nós formos estudar o terrorismo, alguns capítulos à frente ali do nosso conteúdo, nós veremos que essas primeiras rusgas tidas entre Estados Unidos e Iraque serão um fator muito importante durante a guerra ao terror empreendida pelos Estados Unidos a partir de 2001, como resposta aos ataques de 11 de setembro. Mas isso é um conteúdo mais pra frente. Ok, galera? Gente, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós temos aula amanhã de Sociologia. Muito obrigada e até mais, galera. Tchau!